Olá, eu sou o Giovanni de Souza, dando início ao quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E o que é e o que não é liderar? Fica aqui comigo que você saberá a diferença, o que fazer e o que não fazer como líder. Lição número 1. O que é liderança cristã? Texto principal. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Resumo da lição. Conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Sim, é muito importante a pessoa do líder, a questão da liderança. Entretanto, os liderados também têm um papel essencial, que é ajudar o líder a desempenhar o seu papel de líder. Introdução. Muitos e importantes são os debates a respeito de liderança, tanto no mundo corporativo quanto na igreja. Sim, haverá sempre debates importantes a respeito da liderança, o que é, o que não é, e qual é o papel do líder e o que é liderar. Em primeiro ponto, nós entendemos que liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. E no nosso caso, de fazer o quê? De fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de ensinar a palavra. Portanto, esta é, de modo geral, a prática da liderança. E existem dois tipos de liderança. Existe a liderança de autoridade e a liderança autoritária. Qual a diferença? A diferença é: a liderança de autoridade é aquela liderança, é aquele líder que fala com você e você respeita a autoridade que está sobre ele e imediatamente você faz, porque ele desperta em você o desejo de fazer. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está ensinando, ele sabe a direção, qual direção tomar. E o que é a liderança autoritária? É aquela liderança que te impõe a fazer alguma coisa mesmo que você não queira. Ele não desperta em você a vontade de fazer. Ele manda, ele te obriga, ele força, ele te constrange a fazer. Ele te força a fazer aquilo. Então ele usa de autoritarismo para poder dar uma ordem, vamos assim dizer, né? Delegar uma tarefa. Então esta é, de modo geral, as diferenças de liderança: a liderança de autoridade e a liderança autoritária. É bem verdade, não precisava falar, mas é sempre bom dizer, até mesmo óbvio, é importante dizer, nós devemos ser líderes de autoridade, ou seja, as pessoas precisam reconhecer em nós que há em nós uma autoridade da parte do Senhor para estar o que nós está fazendo, o que nós estamos fazendo. O que é liderança? Definição do termo. Na prática, liderar implica em influenciar. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair o que seus liderados têm de melhor, levando-os a cumprirem um propósito para o qual foram chamados. O líder ele precisa ter uma clareza em sua comunicação, ele precisa ser claro, ser transparente naquilo que ele espera da equipe, do departamento, dos seus liderados. É interessante que ele, por conta disso, as pessoas saibam quem ele é e ele precisa dar testemunho. Para ser bom líder, ele precisa ter dois pontos que eu vou destacar aqui. O primeiro ponto é o ponto humano. E qual é o ponto humano? O ponto humano, o líder tem que ter caráter. Ninguém segue um líder se ele não tiver caráter. E qual é? É claro, existem aqueles líderes de mau caráter e por pessoas de mau caráter vai atrás desse mau caráter, é claro. Mas o bom líder é aquele que tem caráter, ele cumpre aquilo que ele fala, ele tem compromisso com que os acordos, as alianças que ele faz, ele sempre cumpre. E do ponto de vista espiritual, a primeira coisa que o líder tem que ter é santidade, ele precisa viver uma vida em santidade. E qual é um dos papéis do líder? É extrair dos seus liderados o que eles têm de melhor. Todo liderado, ele tem um ponto específico no que ele é bom. Talvez nem ele saiba. Esta é a função do líder, é despertar
neste liderado aquilo que ele sabe fazer muito bem. Então, esse líder ele vai despertar nesse liderado aquele dom que esse liderado tem. E às vezes nem o liderado sabe que tem. Então, e esse líder ele vai sempre cobrar de uma forma saudável, porque ele sabe, né? E é uma coisa importante de se dizer, quando você é cobrado de alguma coisa é porque as pessoas sabem que você é capaz de fazer. Então, ser cobrado não é uma coisa ruim, na verdade é algo bom. Porque quando alguém cobra algo de você é porque eles sabem que você tem capacidade de fazer. O que é liderança cristã? Liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo encontrados nas Escrituras Sagradas. O trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas segundo os padrões bíblicos a servirem e aguardarem a Cristo, agradarem a Cristo. Liderar é influenciar. Temos hoje em dia na internet, por exemplo, grandes influenciadores digitais que chama, né? Entretanto, aqui para nós, o nosso líder, ele precisa ter padrão bíblico, ele precisa influenciar pela palavra, ele precisa ter um caráter de Cristo para poder influenciar pessoas, né? Influenciar as pessoas para o bem. Porque muitos influências, eles acabam influenciando pessoas para o lado errado, tendo em vista alguns influenciadores digitais que falam coisas, ensinam coisas, influenciam pessoas aí para a perdição. E não é esse o nosso papel. O papel do líder cristão é ter um norte. Qual é o norte dele? Cristo. É o Cristo que a Bíblia relata. Então, tudo que é sobre a ideia, né, sobre o que Cristo fazia, como diz Atos capítulo 1, versículo 1, nós também precisamos fazer. Ou seja, Jesus ensinava fazendo. Então, assim como Jesus fazia, eu também preciso fazer para poder assim influenciar tanto na palavra, né, na autoridade, como também no exemplo. E assim, claro, os liderados servirem a Cristo, né, agradarem ao Senhor. Então, o papel do líder principal aqui é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Liderança é serviço. Liderar é servir pessoas, auxiliando-as a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para as suas vidas. Sim, liderar é servir. Muitos, e não são poucos, são muitos, talvez até a maioria, ou boa parte, dos líderes usa a questão da liderança para ser servido, e isso em todas as esferas, tanto no campo corporativo, como também na igreja. Há pessoas em empresas e afins que usam a sua liderança para ser beneficiado. Entretanto, o líder, no nosso caso, ele tem que servir. O líder, um dos papéis principais do líder é não ser servido, é servir. É o líder que se importa, é o líder que vai atrás. Tendo em vista que nos dias atuais vemos pessoas, pastores principalmente, que não vai atrás das ovelhas, né? As ovelhas que têm que ir atrás dos seus pastores. Isto é antibíblico. É o pastor que procura as ovelhas, é o líder, né, que procura orientar, procura ver o estado da pessoa, né? Tendo em vista, o Provérbios vai nos dar um norte a respeito disso. Provérbios capítulo 27 vai nos falar algo muito interessante a respeito desse negócio. Provérbios capítulo 27, versículo 23 nos fala assim: procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Então é o pastor que precisa ir atrás dessas ovelhas, do rebanho, para poder cuidar destas ovelhas. Então liderar é servir e não ser servido, né? Parte do trabalho de um líder: descobrir novos talentos. O líder tem a nobre missão de descobrir talentos e conscientizar as pessoas a respeito da missão que possuem. Compete também ao líder a missão de incentivar, treinar e acompanhar aqueles que são chamados pelo Senhor para uma missão específica. Quero trazer aqui algo interessante, que o líder ele precisa sim ter em vista que ele precisa descobrir novos talentos, ou seja, um sucessor, vamos assim dizer. Assim como Moisés, Josué foi sucessor de Moisés, entre tantos outros, vemos que os novos talentos, aqui também não cabe somente só a questão da liderança. O papel do líder não é somente ver um outro sucessor, é também ver outros talentos. No nosso caso, por exemplo, ele precisa descobrir talento para
um professor da escola bíblica dominical ou uma pessoa para tratar ali da parte musical da igreja. Ele precisa descobrir novos talentos. É do seu papel descobrir esses novos talentos. E há também a questão também de incentivar. Uma vez que ele descobre esse talento, ele precisa incentivar este liderado a desempenhar bem este seu talento, né? Precisa incentivar, treinar esse talento dele, precisa acompanhar com ele, para que assim ele venha cada dia mais crescer nessa missão específica. Agora, há um outro ponto também que o líder precisa fazer, tanto nessa questão de descobrir novos talentos, como também nos liderados em si, né? Ou melhor, num todo. E o que é? É causar desafio neles. Quando o líder ele propõe um desafio, as pessoas gostam de desafios. Então, o desafio faz com que essa pessoa cresça. É claro que você precisa primeiro treinar essa pessoa precisa ter um acompanhamento para poder descobrir, ver o seu novo talento, ser treinado um pouco e depois você começa a desafiar essa pessoa a fazer novas tarefas. Então, essa pessoa se sente desafiada. E o desafiar é também uma forma de incentivar, guiar. Todos necessitam de um líder, seja na vida profissional, seja na vida familiar e eclesiástica. O líder deve atuar como um orientador, indicando o caminho à medida que peregrina junto do seu liderado, oferecendo-lhe segurança e tranquilidade. No modo geral, todos nós precisamos de líderes. No trabalho, na faculdade, na escola, na sociedade, na igreja, em todos os lugares nós precisamos sempre ter um líder que nos acompanha, que nos guia no caminho, né? Ele vai sempre nos guiar. Por exemplo, na escola você tem o seu professor ali ele é um guia para você, então ele te orienta no seu trabalho, o seu chefe, ele te orienta, então lá ele é seu líder. Então, todos os lugares, nós precisamos, em todas as nossas esferas da vida, nós precisamos de líderes e nós precisamos sempre observar a conduta do nosso líder e assim sermos como ele ou melhor do que ele, né? Melhor ser melhor. Então veja que aqui ele precisa, né? Esse líder precisa oferecer segurança e tranquilidade para o seu liderado. O seu liderado não pode temer junto ao seu líder. O seu líder precisa demonstrar a esse liderado que ele está de fato no comando, está tudo no seu controle. Então ele certamente direcionado por Deus, é bom deixar claro. Então ele consegue trazer uma tranquilidade para este seu liderado, né? Abençoar. O desejo de Deus é que todos sejam abençoados conforme vemos na promessa que ele fez a Abraão. O verdadeiro líder procura sempre abençoar seus liderados. Como eu já falei, algumas pessoas, alguns líderes hoje querem não ser servidos, mas ser servidos. E aqui não é muito diferente. Os líderes hoje, de modo geral, querem serem abençoados, né, pelos seus liderados, o que é uma inversão de valores. É o líder que abençoa os liderados e não o contrário. Então é o líder, é o pastor, por exemplo, que te abençoa. É o líder do seu departamento de jovens que abençoa você e não o contrário. É claro que em alguns casos específicos não há nenhum problema de um liderado abençoar, por exemplo, o seu líder, o seu pastor, principalmente datas de aniversário, datas comemorativas, ou mesmo não precisando de uma data específica, mas ele sente um desejo de abençoar o seu líder, não há nenhum problema nisso. Mas o ponto principal é o líder que precisa abençoar os seus liderados e não o contrário, né? O que não é a liderança? Liderar não é agir com arrogância. O líder precisa agir com humildade e vigilância. Há quem pense erroneamente que liderar é estar acima das outras pessoas, considerando-se um ser superior. Isto é um grande equívoco. Nós precisamos, você porventura que exerce talvez o papel de líder no departamento da sua igreja, por exemplo, ou que um dia pretende, almeja ser líder, e é bem verdade que há uma grande probabilidade de você um dia ser chamado para liderar, você precisa ter humildade de coração e também ter vigilância. Por que isto é importante? Quando nós tratamos com pessoas, quando nós lideramos pessoas, nós lideramos o que muitas pessoas dizem como, e em parte eu concordo, que é o produto mais caro que existe.
Por exemplo, quando ninguém consegue substituir uma outra pessoa, as pessoas ficam no lugar, mas não substituir. Por quê? Porque cada um é um, ninguém é igual a ninguém. Então o líder ele precisa ter humildade de coração, ele precisa também ter vigilância, principalmente naquilo que ele fala, naquilo que ele orienta, ele precisa ter muito cuidado. Para quê? Para que ele não venha também erroneamente achar que ele é o bam, como se diz por aí, né? Ele é, eu sou o superior por aqui, quem manda aqui sou eu. Não, quem manda é o Senhor, é o Espírito do Senhor que manda em nós. Mas é bem notório que muitas pessoas se acham, vemos pastores, por exemplo, por aí, e outros líderes também, que por se ter alguma questão de liderança, se acham ser superior, acima da lei, no modo geral. Há, por exemplo, alguns juízes, por exemplo, que acham que não podem ser presos, por exemplo, porque eles são juízes federais, ou seja lá o que for. Entretanto, ou mesmo policiais, de modo geral, políticos de modo geral. Então, não é porque eles exercem uma função de liderança, ainda que seja, no caso aqui, o presidente da República, que é a maior autoridade do país, não é por isso que ele não pode que está acima da lei. Não, não está. Então, todos nós devemos, principalmente vocês que estão aí na questão de liderança, você precisa ter muito cuidado com esse negócio. Você precisa ser humilde. Eu gosto muito da ideia da árvore, né? A árvore, quanto mais fruto ela dá, mais os galhos ficam arriados. Por quê? Porque o fruto causa peso nos galhos e o galho tende a arrear. O que é isso? Quando você é como uma árvore, quanto mais fruto você dá, mais você arreia, ou seja, mais humilde você fica, mais humilde você precisa ser. Liderar não é dar ordens. O líder não dá ordem, ele pede e caminha junto. Jamais deve pedir aos seus liderados aquilo que ele não faz. O líder não ordena, pelo contrário, leva as pessoas a cumprirem suas tarefas com alegria e singeleza de coração. É o que acontecia na igreja do primeiro século. Portanto, o líder ele não dá ordem, ele pede, ele chega junto, ele fala, ele conversa, ele acompanha a pessoa. Vamos comigo? Vamos fazer isso comigo? Você pode... É claro que há alguns casos, por exemplo, que não se deve pedir aos seus liderados para fazer algo que eles não saibam fazer. O líder, ele delega tarefas, é verdade. Então, em alguns casos específicos, sim, ele pode chegar para alguém, para um dos seus liderados e pedir para ele ficar responsável por uma determinada área do departamento de jovens, por exemplo, ou departamento de música, por exemplo. Você sabe desempenhar isso aqui muito bem, então essa parte eu vou deixar com você, enquanto você faz aqui, eu vou fazer lá. Isto é importante. Agora, e é saudável, né? Até porque vai desempenhar no outro também a vontade de fazer e ele vai crescer, vai se sentir desafiado e vai fazer com que a obra do Senhor cresça para a glória do nome do Senhor. Então, o líder ele não é aquele que dá ordem. Ele fala com autoridade, ele fala com singeleza do coração, ele fala com humildade e fala humildemente. Se porventura aquele liderado, por alguma razão, que seja lá qual for, ele não quer desempenhar aquela tarefa, o líder vai lá e pede para uma outra pessoa que esteja mais disposta a fazer. Liderar não é transferir responsabilidades. A responsabilidade do líder é intransferível e deve ser assumida publicamente. Isso aqui é muito importante, que o líder, quando for colocado como líder do departamento, ele precisa ser diante da igreja. A igreja precisa saber publicamente que aquela pessoa, a partir daquele momento, está liderando aquele departamento de jovens, adolescentes, ou crianças, cerco de oração, seja o que for, ou grupo de varões. Precisa ficar claro, né? Missões também, precisa ficar claro. Para quê? Para que isso é importante? Primeiro, para fazer com que a igreja, quando essa pessoa, esse líder, for pedir alguma coisa, a igreja sabe por que ele está pedindo, porque agora ele é o líder do departamento, então ele tem uma autoridade sobre ele, então ele, por ser líder, ele pode pedir algo concernente ao departamento. E uma outra questão também é para ele não transferir a responsabilidade dele para outra pessoa. Por exemplo, se alguém foi colocado líder, a igreja sabe que ele é líder, as pessoas podem cobrar e devem cobrar deste líder. Por quê? Porque agora todos sabem que ele é o líder do departamento, então a responsabilidade é dele, então ele precisa fazer segundo a vontade do Senhor e com todas as suas forças e não ficar transferindo a sua responsabilidade a outrem. Então é muito importante que o líder seja colocado aí publicamente diante da igreja. Conclusão: ser líder é motivar e influenciar pessoas em direção a um alvo
comum, buscando o seu crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Aprendemos nesta lição que o líder não é superior a ninguém e nem mesmo perfeito. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito às falhas. Jesus foi e é o único líder perfeito. Até no meio do mundo secular, Jesus é tido como um líder perfeito. Por quê? Porque de fato ele o é. Jesus foi e é um único líder perfeito. Jesus é um líder que nunca errou. Eu gosto muito da questão da liderança de Cristo, que fala em Atos capítulo 1, versículo 1, que Jesus ensinou fazendo. É muito importante que você, como líder, você ensine fazendo, você mostre como é que faz. Porque muitas das vezes os líderes pedem para os seus liderados fazer algo, mas nem mesmo ele faz, nem mesmo o líder faz. Ele quer que as pessoas façam por ele. E não é bem assim, ele precisa também ser um exemplo, ele precisa mostrar como é que faz. É bem verdade também que existe um outro ponto, né? O líder mostra como é que faz, mas não é porque o líder faz de um jeito que todo mundo vai fazer daquele jeito. As pessoas podem e devem fazer de uma outra forma, né? Uma forma mais, talvez mais simples, mas que dê o mesmo resultado, ou uma forma mais diferente, até mais complexa. Não há nenhum problema nisso. Então, mas o ideal é que, sim, o líder ele precisa mostrar como é que faz. E o líder ele tem essa questão de influenciar pessoas, mas a influência desse líder precisa ser bíblico, ele precisa ser dentro dos parâmetros bíblicos, para que assim ele seja uma liderança perfeita. Por quê? Porque no nosso caso, o líder é aquele que vai nos levar a Cristo, que leva seus liderados a Cristo, que leva o povo para o redil, as ovelhas para o redil. Então, inclusive, é muito interessante a questão do redil, que se você ler redil de trás para frente, é líder, né? Eu gosto dessa comparação até. Então, nós, você, eu, nós, de uma forma geral, ou como os líderes, ou como liderados, nós precisamos ser sempre esse ponto. Por exemplo, o líder, ele influencia nos parâmetros bíblicos. Nós obedecemos a autoridade que está sobre o nosso líder. Então, o nosso líder pede para a gente fazer alguma coisa, nós vamos lá e fazemos. Por quê? Porque é o papel dele. E qual é o nosso papel? O nosso papel é também ajudar o líder a desempenhar o papel dele. Então, um ajuda o outro. Hora da revisão. Número 1. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é de conduzir pessoas, orientando-as e guiando nas mais diferentes situações da vida. Número 2. Na prática, liderar é influenciar. Número 3. Uma liderança eficiente requer que o líder tenha visão e a comunique com clareza. Número 4. Liderança cristã é aquela que é norteada pelos princípios de Jesus Cristo, encontrados nas Escrituras Sagradas. Número 5. Descobrir novos talentos, guiar e abençoar as pessoas. Então, nós venhamos cada dia mais, né, sermos bons líderes, não fazer como Eli. Eli era um péssimo líder, né? Tanto é que perdeu os seus filhos. Eli era pai de Ofni e Finéias. Ele era sacerdote, então ele errou 2 vezes. Ele via os seus filhos fazer coisas erradas, então ele não corrigia nem como pai e nem como sacerdote. Então ele foi um péssimo líder, diferente de Jó. Jó era um líder diferenciado. Ele era especial, ele era perfeito. Por quê? Porque Jó, ele liderava a sua família. E não há nenhuma liderança perfeita no mundo se essa liderança, por mais eficiente que seja, não seja também na família. Ele precisa primeiro liderar a sua família muito bem. É claro que você, porventura, você sendo jovem, você ainda não tem uma família constituída, você ainda não é pai, você ainda não é mãe, mas você tem que ter ali um ambiente familiar muito bom para que as pessoas assim vejam, né, você como um exemplo, né? Você é um bom filho, é uma boa filha, você caminha muito bem, você dá bom testemunho. Então, portanto, nós devemos ter isso na nossa mente. Jó era exatamente isso. Jó era um líder dentro da sua casa. Ele orava pelos seus filhos, ele intercedia pelos seus filhos. Então, ele era um líder dentro do seu lar. Inclusive, Jó era também da linhagem sacerdotal. Então, que nós venhamos a cada dia mais buscar essa liderança cristã em nosso meio, que nós venhamos a cada dia mais, se formos chamados para liderar, que nós venhamos liderar
diante da vontade do Senhor, dos princípios bíblicos, guiando as pessoas para o redil, dentro dos parâmetros, com humildade, com amor no nosso coração, com simplicidade de coração, fazendo as coisas com humildade, com autoridade da parte do Senhor, com o nosso caráter e também com a nossa santidade. E que nós venhamos a cada dia mais honrar ao Senhor com a nossa liderança. E se porventura nós não somos líderes, somos apenas liderados, que nós venhamos assim ajudar o nosso líder a desempenhar o papel dele, para que assim a obra do Senhor venha crescer cada dia mais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!